Oi, 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 amados, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje com um tema profundo, delicado, sensível e ao mesmo tempo de uma capacidade de transformação extremamente profunda. Hoje a gente vai conversar sobre a nossa criança interior. O vídeo tá saindo um dia atrasado, mas o conteúdo dele pode gerar inúmeras transformações aí do outro lado. Então, respira fundo e vem comigo. Vem de coração e mente aberta, porque talvez a gente toque em locais delicados, mas ao mesmo tempo, como eu falei, por mais sensível que seja o tema, a transformação que isso pode gerar é gigantesca. Então, hoje a gente vai conversar sobre a nossa criança interior e o quanto ela talvez sofreu, talvez ela testemunhou e viu coisas que criança nenhuma deveria. Talvez ela não recebeu o amparo, o colo, a energia que ela gostaria de ter recebido. E mesmo que ela tenha recebido carinho, amor, talvez não foi do jeito que ela queria. Por que eu tô trazendo esse tema, né? Não em vão, ontem foi o domingo de Dia das Crianças, mas a gente vai trabalhar quarta-feira, dia 15, a mesa coletiva vai ser a intenção da cura da criança interior para a sua autenticidade. Então, a gente vai entender a criança interior e a gente vai entender a autenticidade. E, se você sentiu o chamado, garante a tua vaga. O que acontece? Quando a gente fala de criança interior, é preciso e é importante entender que muitas informações ao redor dessa criança parecem que não tem influência, parece que não tem valor, parece que não tem importância. Por quê? Amanda, o que a minha versão do passado, minha versão de criança tem a ver com a minha vida adulta? Você não sabe, mas a forma como a sua criança aprendeu a se relacionar com seus pais, com seus professores, com a babá, com a vovó, com a titia, com todo mundo, é a forma como você também se relaciona com todas as pessoas que estão na sua vida hoje. E por que isso é de extrema importância? Porque quando você passa por algum desafio ou você engole os seus limites, deixa que as pessoas abusem da sua boa vontade, ou você tem dificuldade de se posicionar, ou você tem dificuldade de olhar com o dinheiro, lidar com o dinheiro, se relacionar com o seu chefe, com seus colegas de trabalho, de vender o seu trabalho. Isso tudo tem como origem e causa a questão com a sua criança interior. E agora a segunda parte, né? A intenção oficial e original, que é essa autenticidade, da onde que ela vem e por que ela é tão importante. A autenticidade nada mais é do que a expressão do seu eu mais puro, mais verdadeiro, mais original. A informação que, quando você se liberta de todas as amarras, de todas as crenças, de tudo aquilo que te limita e que te prende, você é uma expressão da sua manifestação do seu eu em essência, desse eu autêntico. E o que a criança interior tem a ver com a autenticidade? A criança interior, ela precisa aprender a viver a vida de acordo com as regras dos adultos. E muitas vezes, sem dúvida nenhuma, né, você não foi o adulto que criou a sua criança. A sua criança foi criada por outros adultos, com outras regras, com outros estigmas, com outros padrões, com outros bloqueios, com outras informações que talvez não sejam aquelas que você sonha e deseja para sua alma. Então, muitas vezes, a gente aprende, inclusive com os adultos, talvez padrões que não são tão bons assim. Se eu vi os meus pais na casa da infância, quando eu era criança, eu vi meus pais fumando, eu vi os meus pais apostando, eu vi meus pais talvez traindo um ou outro, talvez agindo de forma incoerente, injusta, com violência. Todas essas informações, por mais que a criança possa escolher um caminho diferente, então, porque eu vi meu pai fumando, eu não quero fumar, porque eu vi talvez a minha mãe traindo, eu não quero trair, existe o caminho e a informação energética de que o modelo, a inspiração e o exemplo ensinam muito mais do que a palavra. Não adianta nada você chegar para sua filha e falar não fuma se você fuma. Não adianta nada você esperar que uma criança que viu muita violência em casa descubra que não precisa ser um ambiente violento onde você mora. Porque, de novo, o exemplo e o modelo que a gente recebeu está armazenado na nossa programação, no nosso subconsciente. E para que ocorra essa libertação, essa transformação, o caminho, ele realmente é um processo onde você vai poder se transformar e se libertar.
E principalmente, a sua versão autêntica é a versão que realiza os sonhos da sua criança. Talvez parecia bobagem, mas quando você era criança, o seu sonho era ser cantor, era ser artista, era ser professor, era ser astronauta. E aí, o seu adulto, na hora de escolher uma carreira, na hora de escolher o que fazer, na hora de escolher como viver a vida, de novo, vai trazer todos os modelos e as informações que foram plantadas. Pensa que quando você é criança, você é como se fosse um solo fértil, tá? E esse solo fértil, talvez, ele recebeu sim sementes saudáveis, mas talvez ele recebeu sementes de informações que você não quer colher e você só observa isso na sua vida. Significa que a semente que eu recebi é uma semente ruim? Não necessariamente, mas que talvez não seja aquilo que você quer. Exemplo, se você gosta de maçã, você precisa de uma semente de maçã para plantar e cultivar a maçã e um dia colher os frutos dessa macieira. Se você recebeu a semente de laranja, porque talvez laranja era o que os seus pais sabiam, seus avós sabiam e todos os que vieram antes também sabiam, a chance de você colher laranjas é altíssima. E de você nunca nem se questionar e nem conhecer a maçã é muito alta. Por que eu tô trazendo isso? Para que você questione, faça esse filtro, faça esse movimento de realmente refletir na sua vida hoje. O que você tá colhendo é aquilo que você gostaria ou aquilo que plantaram por você, que plantaram em você, que sonharam para você e desejaram para você? Quantas vezes você honrou os desejos dos outros para não incomodar, para não gerar conflito, para não dar trabalho? E você acabou silenciando, escondendo e reprimindo aquilo que era mais verdadeiro, aquilo que era fiel à sua essência. Então, o convite da mesa dessa semana, da mesa coletiva, é realmente uma transformação no nível da causa e da origem. Porque não adianta você querer mudar os frutos se você não olha para aquilo que foi plantado em você. Dentro dessa mesa, a gente vai fazer limpezas, liberações e proteções. Por que proteção, Amanda? Porque a tendência de você voltar porque era familiar, porque era conhecido pro antigo padrão é muito alta. Mesmo, pensa comigo, tá? A força das árvores. Se você já tá colhendo as laranjas que um dia plantaram em você, mas você quer começar a colher maçã, quando você for plantar as maçãs, ela vai ser só uma sementinha no solo. Ela vai ser só uma plantinha pequena. Talvez demore um período até que você possa ver a maçã. E a tendência de você voltar lá pro cultivo da laranja é muito alta. Tô falando de maçã e laranja, mas na verdade eu tô falando de antigos padrões. Tô falando de padrões de relacionamento, padrões com o dinheiro, padrões com a sua saúde. Se eu não vi ninguém se cuidando em casa e eu quero começar a cuidar melhor do meu corpo, qual é a chance de eu conseguir a disciplina necessária para colher a maçã? Para conseguir colher os resultados de um corpo saudável, de uma alimentação saudável, de atividade física? A tendência é eu voltar para aquilo que eu vi, para aquele padrão antigo. Então, de novo, hoje o vídeo vai ser mais breve, mais simples, mas como eu falei, extremamente profundo. É extremamente profundo quando você olha com atenção e, de novo, faz o filtro, passa a peneira de tudo aquilo que você está vivendo na sua jornada, de tudo aquilo que você já está colhendo na sua vida, seja com o seu trabalho, com as suas relações ou na sua saúde. O que é que eu quero? Isso aqui que está aqui faz sentido ainda? Isso aqui que está aqui é desejo da minha alma, do meu coração? O meu eu mais autêntico vive isso? Ou não? Eu estou simplesmente repetindo padrões. Eu estou simplesmente colhendo aquilo que foi plantado em mim e não aquilo que o meu Deus, o meu desejo genuíno, a minha essência gostaria de viver nesse plano. E aí, com essa análise, se você está realizado, vamos lá, de 0 a 10, se você está realizado de 8 a 10, continua. É só uns reajustes que precisam. De 4 a 6, vale investigar. De 0 a 3, garante a tua vaga na mesa coletiva, porque se você não está realizado com a vida que você tem, você precisa dessa transformação energética, dessa liberação, dessa transformação, para que você possa realmente bancar e pagar o preço da nova vida, honrar as suas próprias escolhas, sustentar essa nova energia. Recomendo também o vídeo da semana passada, que a gente deu uma aprofundada sobre isso também, pagar o preço das escolhas e a consequência delas. Porque talvez você seja o primeiro da sua família a viver de forma autêntica e a realmente bancar o desejo e
cultivar maçãs. E aí depois talvez a família também queira, né? Sair das laranjas e vir pra maçã com você. Mas no primeiro momento é novo, é diferente, é estranho, é esquisito. E esse diferente, ele pro sistema, ele parece como uma ameaça. Então, respira profundamente, faz essa avaliação, né? Caso você tenha, eu não sei se você conhece ou não, mas a ferramenta, deixa eu pegar aqui, peraí. A ferramenta, eu já trouxe em alguns outros vídeos do canal. A ferramenta da roda da vida, ela é ótima para isso. Você dá uma nota de 0 a 10 para como tá cada área dessa vida, da sua jornada. E aí nela, você também vai identificar se sim, se não, se tá bom, se não tá, se tá melhor, se precisa, qual é a área, talvez, que você precise reajustar. E isso, sem dúvida nenhuma, vai te aproximar da versão mais autêntica do seu ser, onde você consegue ser quem você é, sem medo do julgamento, sem ficar preocupado o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão fazer em relação a você, e que você consegue botar pro mundo, né? Todos os seus sonhos, os seus desejos, as suas aspirações, a melhor versão de você, tá bom? Eu te vejo, eu te honro. É uma honra pra mim servir e contribuir. Conta comigo. Deixa teu like, se inscreve e garante a tua vaga na mesa coletiva dessa semana, que vai estar muito especial. É sempre muito lindo quando a gente conversa, geralmente aparece, né, a ferramenta da criança interior, mas quando ela é a intenção e ela é a causa e a origem de todas as outras informações da criatividade, da inspiração, da alegria, da espontaneidade, é com ela que a gente realmente vai acessar o nosso próximo nível de realização, o nosso próximo nível de felicidade. Combinado? Te vejo, te honro. Até o próximo vídeo desse canal. Nós somos.